Coup é um jogo de blefe, onde o objetivo é eliminar os outros jogadores. Cada jogador recebe uma influência no início do jogo, e aquele que ficar sobrevivendo no fim com pelo menos uma delas é o vencedor. Quando o jogador perde as duas influências que tem, ele é eliminado. A preparação do jogo é simples. O jogo vem com 6 influências: o Duque, o Capitão, o Assassino, a Condessa, o Embaixador e o Inquisitor. Na preparação do jogo nós escolhemos se queremos jogar com o Inquisitor ou com o Embaixador. Vamos simular com o Embaixador, nós retiramos do jogo o Inquisitor. Além disso, cada influência vem com 5 cartas no jogo. Num jogo de 3 a 6 jogadores nós usamos apenas 3 cartas, 7 ou 8 jogadores usamos 4 de cada, e 9 ou 10 jogadores nós usamos as 5 de cada cartas de cada influência no baralho. Aqui, como são 4 jogadores, eu já separei aqui 3 de cada, retirei as outras aqui. Nós fazemos o quê? Nós pegamos todas as influências, embaralhamos muito bem aqui o deck, esse será o deck da corte, e cada jogador recebe 2 influências viradas para baixo que ficam em sua frente. Só ele sabe quais são suas influências, os outros jogadores não sabem, certo? E aí, esse deck da corte fica no meio. Além disso, cada jogador começa com 2 moedas e pode deixar também uma carta de referência. Isso aqui é retirado do jogo, certo? Essa é a preparação do jogo Coup. As ações permitidas no jogo estão todas na carta de referência e podem ser acompanhadas por todos os jogadores. A primeira ação que é possível fazer é a renda. O que é a renda? Vamos supor que esse jogador quer renda. Ele simplesmente pega uma moeda do estoque central, bota para si e não pode ser bloqueado por nem contestado por ninguém. A segunda ação possível é a ajuda externa. Vamos supor que esse jogador pedir ajuda externa. Vou pedir ajuda externa, ele pega 2 moedas ao invés de uma. O único detalhe é que essa ação pode ser bloqueada pelo Duque. Se algum jogador for o Duque ou disser que é o Duque, ele pode realizar essa ação. Terceira ação possível é o golpe de Estado. O que é o golpe de Estado? Vamos supor que um jogador já tem pelo menos 7 moedas. Ele vai dar o golpe de Estado, ele vai gastar 7 moedas, certo? E vai eliminar uma influência de um jogador. Por exemplo, eu quero eliminar uma de suas influências. Esse jogador vai pegar e vai virar para cima em uma de suas influências. Essa influência já não vale mais, ele tem só uma. Se ele perder essa aqui, está fora do jogo e eliminado. E o objetivo é ir eliminando os outros jogadores. Detalhe, se um jogador começar o seu turno com 10 ou mais moedas, ele é obrigado a dar o golpe de Estado. Ele não pode fazer outra coisa. Além disso, nós podemos fazer também as ações de um personagem, certo? E eu vou explicar agora quais são as ações do personagem e o que é o bloqueio e a contestação. Como funcionam as ações dos personagens? Essas ações estão todas também na carta de referência, no verso, onde mostra cada ação de cada um. O primeiro é o Duque. O que o Duque pode fazer? Ele pode pegar 3 moedas do estoque. O jogador diz, eu sou o Duque, pego 3 moedas. E não pode ser bloqueado. O capitão tem a ação de extorquir. O que ele pode fazer? Ele pode roubar 2 moedas. Por exemplo, eu sou o capitão, esse jogador está dizendo, eu pego 2 moedas desse outro jogador. Certo? Detalhe, ele pode ser bloqueado tanto por um capitão ou por um embaixador. Caso alguém bloqueie, um outro jogador diz, te bloqueio, eu sou o capitão, ele não pega, ele devolve as moedas e perde a vez, já é o próximo jogador. O assassino, o que acontece? Ele gasta 3 moedas e elimina uma influência de um outro jogador. Por exemplo, esse jogador, eu sou assassino, eu gasto 3 moedas e elimino uma influência tua. Esse jogador vai ter que virar uma carta. Porém, ele pode ser contestado pela Condessa, que é a habilidade da Condessa, ela bloqueia o assassino. Esse jogador poderia muito bem ter dito, eu sou a Condessa, te bloqueio. Esse jogador gastaria as moedas e a ação não ocorreria. Claro que ele pode ser contestar essa situação de ele ser a Condessa, que eu vou explicar depois o que é o contestar. O Inquisitor é o seguinte, ele compra duas cartas do deck da corte. Ele vai olhar entre as suas cartas que ele tem, ele pode ter 2 ou uma influência, mas o detalhe que as influências ainda valem, ele vai pegar, vai escolher entre as 4 ou 3 que ele tiver na mão, e depois retorna outras 2, ou até mesmo as 2 mesmas, para o baralho da corte. Não pode ser bloqueado. Se nós não estivermos jogando com o Embaixador e com o Inquisitor, a habilidade do Inquisitor é a seguinte, ele pode pegar uma carta e devolve uma. Então, ao invés de pegar 2, ele vai pegar uma também. Esse cara diz, eu sou Inquisitor. Ele vai pegar uma, vai olhar suas cartas e vai devolver uma carta também lá para o baralho da corte. Pode ser a mesma, pode ser outra carta, depende da escolha dele.
E além disso, ele tem a ação que é investigar. O que é investigar? Ele vai olhar a carta de um outro jogador em segredo, vai devolver e vai dizer para o jogador se ele é obrigado a trocar essa influência ou não. Certo? Se ele for obrigado a trocar essa influência, ele vai sacar uma nova carta aqui, e essa vai para o deck, ele saca uma nova, e essa vai para o deck da corte que é embaralhado. Certo? Detalhe, se o Inquisitor estiver em jogo, ele pode bloquear também a habilidade do capitão de extorquir, assim como o embaixador fazia. Além das ações de bloqueio, que quando a gente viu anteriormente, se alguém é bloqueado, mesmo que ele tenha gastado a moeda, ele gasta as moedas e o perde a vez, o jogo continua. Existem as contestações. O que são as contestações? A qualquer momento, um outro jogador pode contestar o outro, acreditando que ele não tem aquela habilidade de personagem que ele diz ter. Vamos pegar um exemplo. Esse jogador aqui. Vamos dizer que ele usa a ação. Eu sou o Duque, eu quero 3 moedas. Ele vai lá e pega 3 moedas. Mas esse jogador desconfia que ele não é o Duque. Ele diz, eu contesto. O que esse jogador vai ter que fazer? Ele vai ter que provar que é o Duque. Se ele não puder provar que é o Duque, ele vai perder essa habilidade. Vamos dizer que ele vira a carta do Duque. Bom, ele virou a carta do Duque. Nesse caso, ele fica com as moedas. E esse jogador que contestou de maneira errada perderá uma influência. Então vamos dizer que ele, sei lá, ele vira para cima essa carta aqui, ele perdeu a influência da condessa que ele tinha, ele só tem mais uma. Se ele perder a outra, ele está fora do jogo. Tá? Agora vamos dizer que a situação... o que acontece nessa situação? Ele não pode perder uma influência, ele virou para cima, ele vai pegar essa carta do Duque, vai pegar o baralho, vai botar essa carta no meio, vai embaralhar e vai comprar uma nova influência para si. Bom, essa nova influência ele não sabe o que é, pode ser inclusive o Duque, porque ele botou ali, certo? E fica aqui virado de novo para ele continua com 2 influências. Vamos supor uma situação semelhante, para vocês entenderem, que é o seguinte. Esse jogador diz que é o Duque, tá? Esse jogador está aqui. Ele pega 3 moedas. E esse jogador contesta ele. Eu acho que você não é o Duque. Mas, porém, dessa vez ele não é realmente o Duque, ele não tem como provar. Então ele vai perder uma influência. Ele vira uma das duas. Virou o capitão. Ele devolve as moedas, porque ele não era o Duque, ele perdeu. Perde a vez, perde uma influência, é o próximo jogador. Uma outra situação que pode ocorrer é o seguinte, que gera dúvidas às vezes, é quando o assassino usa sua habilidade. Vamos dizer que esse jogador aqui, ele é o assassino, tá? E ele diz, eu sou assassino, vou gastar 3 moedas e quero te assassinar uma influência. Esse jogador diz, eu sou a condessa. O que acontece? O jogador simplesmente vai ter que, pode contestar. Ou ele desiste da ação, perde as moedas e vai, ou ele pode contestar. Eu contesto. Se esse jogador conseguir novamente provar que é a condessa, por exemplo, virando, esse jogador vai perder uma influência. Então ele vai virar um assassino aqui, ele perde. Esse jogador devolve a condessa lá, embaralha e pega uma nova virada para baixo. Tá? Vamos fazer isso. Vamos pegar aqui, porque eu quero que ele não seja a condessa. Ele pega uma outra influência, deixa eu garantir que não é a condessa, não é a condessa. Então, a mesma situação. O assassino gasta 3 moedas. Certo? E aí o outro jogador fala assim, eu sou a condessa, eu te bloqueio. Só que esse jogador contesta, eu te contesto que você é a condessa. Ele não é a condessa, então ele vai ter que perder uma habilidade. Como ele contestou errado, ele não pode bloquear, ele contestou, certo, e a ação dele não pode ser bloqueada, a ação acontece. Então, essa aqui ele perde por ter mentido, e esse aqui contestou corretamente, e essa aqui ele perde sendo assassinado. Então, nesse caso, ele perderia as 2 influências em apenas uma rodada. E sempre assim, as ações podem ser contestadas por qualquer jogador. Se a contestação é correta, ele embaralha e pega uma influência. Quem contestou incorretamente perde uma habilidade. Se a contestação é correta, quem não tinha habilidade perde a influência. E o jogo vai continuando até que sobre apenas um na mesa, que é o vencedor da rodada. A expansão à reforma altera algumas coisas no jogo e acrescenta alguns elementos. Inicialmente, na operação, nós temos que botar aqui no centro da mesa também a carta grande de asilo. E além disso, cada jogador recebe uma carta de religião. Certo? Cada jogador vai receber aqui uma carta de religião. O que acontece? O jogador inicial, vamos supor que é esse, escolhe qual religião ele quer. A carta tem de um lado protestante e do outro lado católico. Vamos supor que ele escolhe ser católico. No sentido horário, os jogadores vão ter que ter religiões alternadas. Então, se esse é católico, esse tem que ser protestante. Logo, se aquele ali é protestante, esse tem que ser católico. E esse aqui tem que ser protestante. Assim, os jogadores ficam com as religiões alternadas. Além disso, muda algumas coisas no jogo. Jogadores de mesma religião não podem dar golpe de Estado, assassinar, extorquir ou bloquear a ação ajuda externa de um jogador da mesma religião.
Além disso, uma outra ação que você pode fazer no seu turno é pagar uma moeda, colocando elas no asilo e trocando a sua religião, ou pagar 2 moedas, colocando no asilo e trocando a religião de um outro jogador. Todas as moedas são acumuladas, que nessas 2 ações são acumuladas no asilo, e entra uma nova ação, que a ação é a seguinte: você pode dizer, eu não sou o duque, e pegar todas as moedas do asilo para si. Detalhe, ele pode ser contestado. Se ele for o duque, ele mostra que é o duque, fica com as moedas e troca uma das influências. Quem contestou perde a influência. Ou se ele for contestado corretamente, ele vai perder uma influência, as moedas ficam no asilo e assim segue o jogo. Esta é a variante, a reforma.